Divinópolis, como eu disse, hoje é dia de participação ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez. Doutor André está comigo aqui para falar sobre a aposentadoria especial. Vem para cá, André, bom dia, seja bem-vindo. Olá, prazer bom te dia. Receber, viu? Bom dia, Fabiano. Prazer estar aqui mais uma segunda-feira. Bom dia aí também pelo telespectador. Mais uma segunda-feira e para falar sobre um tema extremamente importante, né? Porque acredito que o contribuinte tenha muita dúvida em relação à aposentadoria especial. A aposentadoria especial aí contempla muitos brasileiros, né? Muitas pessoas aí trabalham expostas a agentes insalubres. É isso que a gente vai conversar em relação a hoje. Aqui na região, a gente tem muito forte, na cidade de Divinópolis, pessoas que trabalham em siderurgias, né, metalúrgicos. Aí na região de Nova Serrana, a indústria do calçado, o Carmo Cajuru, né, tem as pessoas que trabalham ali com móveis. Muito forte aqui também em Divinópolis, profissionais da área de saúde. Então, esses profissionais aí, né, a gente vai conversar sobre essa categoria de profissionais que pode ter direito ali à aposentadoria especial, né, que contempla ali uma grande variedade de trabalhadores. Então, vamos começar falando aqui o que é essa aposentadoria especial. No caso aí, são pessoas que trabalham, né, exposto a alguns agentes insalubres ou de periculosidade. Ou seja, o que é? São condições ali de trabalho que a pessoa está exposto, né, no caso aí, né, alguns agentes que podem ser prejudiciais à sua saúde, né? Ou se não, tem um risco ali da atividade, né? Nada mais justo do que para essas pessoas conceder uma regra mais benéfica, né, que essas pessoas possam trabalhar e se aposentar de forma, né, mais cedo, né? Porque, no caso, por exemplo, a pessoa que trabalha ali exposto, mina de carvão, né? É óbvio que essa pessoa ali está inalando ali os gases, né? Está inalando ali os agentes ali que é prejudicial à sua saúde, né? Então, nada mais justo que essa pessoa possa se aposentar mais cedo. E no caso ali, a pessoa tem que trabalhar, né, para configurar aqui essa atividade especial para aposentadoria especial, tem que haver, no caso aí, habitualidade, né? A pessoa ali tem que estar exposta diariamente, né, no seu trabalho ali, diariamente exposto a esses agentes nocivos, tá? E o que é esses agentes nocivos? A gente divide ali basicamente em dois. São agentes, no caso, insalubres, né, que são ali agentes físicos, químicos e biológicos. Logo em seguida, a gente veremos ali quais são esses tipos de agentes. E também, no caso, né, agentes que causam ali periculosidade, ou seja, atividades perigosas ou que gerem risco de morte. Por exemplo, a pessoa que trabalha ali exposto a um equipamento que pode gerar uma explosão, limpador de vidro de prédio, né, que trabalha ali em grandes alturas, a própria atividade, por exemplo, policial, né, é um risco que o policial ali assume também para exercer a sua atividade, seu trabalho. Isso, no caso também, até os vigilantes, tá? Os vigilantes podem ser considerados ali também como uma atividade periculosidade, né, de perigosa. Isso também pode ter direito à aposentadoria especial. A gente tem até entendimento recente aí do STJ, né, dos tribunais superiores, que mesmo vigilante ali que não porte a arma, né, pode ser considerado ali essa atividade especial e ter direito à aposentadoria especial. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, nos tipos de agentes, né? Quais são? A gente classifica em dois, né? São, no caso, agentes quantitativos, ou seja, a quantidade que a pessoa ali é exposta no ambiente de trabalho a esses agentes. A gente vai verificar logo em seguida como que faz aí essa averiguação para ficar comprovado ali que a pessoa pode ter direito a essa atividade, né, configurada como uma atividade especial. Então, tem que ter uma certa quantidade desse agente nocivo, né, para conseguir configurar, né, para fins da lei, como no caso ali, um agente nocivo. A gente também tem um agente qualitativo, ou seja, aqui não se faz a medição desse agente, né? No caso, não consegue verificar, medir a quantidade de agente que compõe ali no ambiente de trabalho. Então, a mera presença desse agente no ambiente de trabalho já pode configurar ali a atividade considerada como especial, né? E quais são esse agente físico, né? A gente tem ali, como exemplo,
ruídos excessivos. O ruído excessivo é muito presente, por exemplo, motoristas, fábricas, né, que tem ali os equipamentos que fazem barulho, muito barulho, né? Em relação a ruídos excessivos, a gente tem o seguinte também, né? Hoje, atualmente, tem que considerar acima de 85 decibéis, né, desse som aí para ficar configurado aí como uma atividade especial. Durante vários anos, essa regra mudou bastante. Antes se entendia que por um período, né, foi considerado 80 decibéis, depois 90, depois caiu para 85, para 80, né? Então, ao longo dos anos, né, isso mudou bastante. E como a gente tem na regra aqui no direito previdenciário que o tempo rege o ato, então, se naquela época, lá, numa determinada época ali, por exemplo, lá em 1998, né, você trabalhou ali exposto a ruído, né, tem que verificar ali qual era a lei na época, se ali a quantidade de decibéis ali configura, né, se superou o limite ali para configurar como agente nocivo, como no caso uma atividade especial. A gente tem também vibrações, né? Outro exemplo também, motorista, né? Está exposto ali, trabalha a vibrações, né? Em razão do veículo, né? Que vibra bastante. Temperaturas extremas de calor ou frio intenso, né? Eletricidade, exposto à eletricidade. Em relação à eletricidade, né? A gente tem que até 97 o INSS considerava ali como atividade especial, né? Agora, infelizmente, o INSS é difícil reconhecer, então tem que entrar, muitos dos casos aí, tem que entrar na justiça para reconhecer a eletricidade ali como atividade especial. A gente tem também pressões anormais, né? A gente também radiações, pessoa ali que trabalha fazendo raio-x, né? Então, isso daí é tudo considerado, né, exemplos ali do agente físico. Isso aí a gente consegue quantificar, tá? Então, é feito ali no ambiente de trabalho, um laudo técnico, né, das condições ambientais do trabalho, o LTCAT, a gente vai falar sobre esse documento aí que é importante, que no caso ali o engenheiro verifica ali a quantidade, né, desse agente que contém ali no ambiente de trabalho. A gente tem também os agentes químicos, né? Em relação a agentes químicos, a gente tem os líquidos tóxicos, os ácidos, solventes, vapores, poeiras. Isso aí pode ser considerado tanto, no caso aí, como agente qualitativo como quantitativo. Então, a aferição ali pode ser considerada tanto quantitativo como qualitativo. A gente tem, né, no agente químico, a gente tem que verificar, por exemplo, na lei, confrontar ali se a quantidade desse agente químico ali é considerado ou não, né, como um agente nocivo. Então, tudo isso tem que ser verificado a lei e verificar, no caso, aí, no estudo feito na empresa. A gente tem também os agentes biológicos. Agentes biológicos é muito comum nos profissionais que trabalham na área de saúde, né? Os médicos, dentistas, que trabalham ali exposto, né, a sangue, doenças infecto-contagiosas, pessoas profissionais ali que trabalham no esgoto, lixo urbano, hospitalar, em cemitério, exposto a vírus, bactérias, fungos. Então, tudo isso também é um agente nocivo, prejudicial à saúde, que pode configurar ali o tempo especial para aposentadoria especial. Isso aí, no caso, aí, basta comprovar, no caso aí, a presença desse agente nocivo. Então, não é feita a medição ali da quantidade do agente. Então, são qualitativos. E quais profissões têm direito à aposentadoria especial? A gente tem o seguinte: até 1995 era muito simples, né? Bastava ali, no caso, ter um enquadramento por cada categoria profissional. Então, no caso, se você trabalhou até 1995, basta ali ter na sua carteira de trabalho, por exemplo, que você trabalhou, por exemplo, como dentista, tá? Então, isso aí já configura como atividade especial, tá? Então, é muito simples, é mais fácil, né? Até 1995. Agora, após 1995, né, e até os dias atuais, hoje, como que é? Tem que comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos, tá? Então, ali tem que comprovar que no ambiente de trabalho a pessoa está exposto a esses agentes nocivos, tá? Para gerar o direito ali à aposentadoria especial, tá? Então, a pergunta certa, no caso aí, não é se fazer, eu trabalho, né, eu sou tal profissão, né, eu sou ali médico, eu sou ali
metalúrgico, eu trabalho em tal indústria, eu tenho direito à aposentadoria especial, né? Essa pergunta não é certo se fazer, tem que verificar no caso aí a documentação para comprovar, no caso aí, né, que você está exposto a esse agente nocivo. E quais documentos necessários, né, para comprovar esses agentes especiais? A gente tem o documento principal, tá, que é o PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é de extrema importância, né, porque esse documento aí vai constar as funções, no caso aí, que o trabalhador exercia ali na empresa, e também o mais importante é o laudo que foi realizado, tá, por um engenheiro ou um médico, né, engenheiro do trabalho, um médico, que configurou ali, né, que fez uma análise, que quantificou, que verificou a presença do agente nocivo, e ele fez um laudo e descreveu, olha, a pessoa ali ficou exposto a tantos por cento, a certa quantidade desse agente nocivo. Tá? E depois, né, estando essa informação no PPP, a gente vai verificar, confrontar na lei, se no caso ali está dentro ou extrapola o limite legal permitido, tá? Para configurar atividade especial. Então, e o PPP também, infelizmente, é um documento aí que muitas empresas se negam a fornecer. Então, mora aí a dificuldade, tá, de conseguir esse documento também, porque muitas das vezes as empresas recusam a entregar, tem a certa resistência de fornecer esse documento, porque acredita ali que o trabalhador vai querer processar a empresa, requerer algum direito trabalhista. Então, geralmente, né, infelizmente, muitas empresas ali se negam a fornecer esse documento. E tem que, no caso ali, né, tomar algumas medidas mais enérgicas. Tá? E é necessário ali até uma presença, um advogado ali, né, para, no caso ali, conseguir esse documento. A gente tem também a realidade que muitas empresas já foram fechadas, não existem mais, né, e você trabalhou exposto a agentes nocivos, e como que vai comprovar isso daí? Tá? Então, isso aí é toda a dificuldade que existe para conseguir esse documento PPP. Então, o LTCAT, né, conforme eu já expliquei, é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, onde vai verificar se realmente ali está exposto a agente nocivo, ambiente de trabalho. A carteira de trabalho é de extrema importância, né, conforme já expliquei para vocês, até antes de 95, bastava ali ter a profissão na carteira de trabalho que configuraria a profissão, né, o enquadramento ali na categoria profissional. No caso, né, se não tiver o PPP, o LTCAT, na falta desses documentos, obviamente será muito mais difícil conceder esse direito. Tá? Aí tem que, no caso, aí tem que entrar com uma ação judicial, brigar na justiça, comprovar ali por outros métodos, outras provas, uma carteira de trabalho, o documento CAT, comunicação do assistente de trabalho, comprovantes de recebimento, né, de adicional de insalubridade ou periculosidade. Uma observação importante aqui, não quer dizer, no caso aí, se você recebe, por exemplo, um adicional de insalubridade, não significa que diretamente você tem direito, que vai ser já comprovada essa atividade especial, né, que você já tem direito à aposentadoria especial. No caso ali, no direito previdenciário, é diferente isso. Tá? Tem que comprovar, no caso, se efetivamente ali extrapola o limite legal da quantidade permitida máxima ali desse agente nocivo. Tá? Então, não basta ter apenas ele receber insalubridade que gera esse direito. Tá? No direito previdenciário, isso é um pouco diferente, né? Um pouco mais difícil de conseguir em relação a isso. Então, vamos ali conversar agora, né, sobre efetivamente a aposentadoria, né, especial. Então, a gente tem que dividir aqui, antes da reforma da Previdência, a regra de transição e como que está hoje. Então, vamos conversar primeiramente como que antes da reforma da Previdência. A gente sabe que a gente teve a reforma da Previdência ali em 2019, que infelizmente prejudicou muitos trabalhadores, tá? As regras tornaram mais duras, né, para a concessão do benefício. E como que era isso, né, antes da reforma da Previdência? No caso, 25 anos, tem que comprovar ali, né, 25 anos de atividade especial, para essas atividades consideradas baixo risco. Então, praticamente, né, todas as atividades ali são consideradas, na atividade especial, são consideradas com baixo risco. Há outras atividades consideradas como médio risco e alto risco, em que o tempo ali da atividade especial é menor, como a gente pode ver de 20 ou de 15 anos, são casos específicos, tá? No caso ali, a pessoa
o mineiro que trabalhou subterrâneo, né, nas minas ali, e no caso, por exemplo, atividade de médio risco, pessoa que trabalha exposto ao agente amianto. Então, só salvo esses casos aí, que tem um tempo de contribuição menor. Agora, para as demais atividades, praticamente todas, né, todas ali, é considerado como baixo risco. E a gente já toma como referência ali apenas ali em relação à atividade de baixo risco, 25 anos, no caso ali da atividade especial. Então, eu já deixei grifado ali para ficar mais simples de entender que no caso, muito provavelmente, o seu caso vai ser esse primeiro aí, tá? De 25 anos de atividade. A gente tem também, posteriormente, né, a regra de transição da aposentadoria especial. Então, como que funciona? No caso, as pessoas que já contribuía, já trabalhava na atividade especial e depois veio a reforma da Previdência, para essas pessoas não serem tão prejudicadas, tá? Existe essa regra de transição, uma regra que é um pouquinho melhor, no caso ali, em relação às pessoas, né, que se enquadram ali na regra definitiva. Então, como que é essa regra de transição? Tem que ter a quantidade de pontos e atividade especial, e a quantidade e a atividade especial. Então, a gente tem... E o que é esses pontos, né? Como que é definido esses pontos? Basicamente, é definido pela idade, a soma da idade, mais o tempo de contribuição, né, que pode ser tanto o tempo comum como a atividade especial. E com isso, soma, e tendo ali também a quantidade ali da atividade especial necessária, configuraria, no caso ali, ter direito à regra da aposentadoria especial, né, na regra de transição. Eu deixo a minha crítica aqui, porque, infelizmente, é uma regra dura, tá? Veio, no caso, aí, dificultar muito o acesso à aposentadoria especial, infelizmente. O que a gente vê na prática que muitas pessoas aqui acabam não atingindo essa regra e tendo que se aposentar por outra regra, com aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, infelizmente, né, tornou quase que inviável, tá, essa aposentadoria especial, infelizmente. Então, a gente tem também hoje, como que é a regra definitiva? A regra definitiva, né, a regra consolidada ali, após a reforma da Previdência, tem que ter uma idade mínima, tá? Então, além de ter os anos ali necessários, trabalhados, considerados ali na atividade especial, tem que ter uma idade mínima também. O que eu acho ali até engraçado, né? Porque se a pessoa ali já trabalhou 25 anos na atividade especial, ela já trabalhou 25 anos exposta a agentes biológicos, físicos, químicos, que são prejudiciais à sua saúde. Então, no caso ali, não seria justo ainda ter o requisito da idade, tá? Ao meu ver, né? Sobre a minha ótica, né? Então, infelizmente, não concordo, né, com essa regra. É uma regra dura, mas infelizmente é a regra que a gente tem que observar. Então, no caso, tem que ter ali 60 anos mais 25 anos da atividade especial. E uma coisa muito importante, tá? Outra questão que veio prejudicar bastante também depois da reforma da Previdência, em relação à conversão do tempo especial em tempo comum. Tá? Porque antes da reforma da Previdência era possível fazer isso. Tá? Se no caso a atividade especial ali não dava, né, vamos dar um exemplo aqui, o senhor João trabalhou ali como vendedor, né, durante ali 10 anos, né, e depois trabalhou, né, conseguiu se formar e trabalhou ali como dentista, né, e trabalhou ali no caso ali, vamos considerar 20 anos, né, na profissão de dentista, né, e também ele trabalhou, por exemplo, além de vendedor, ele trabalhou como recepcionista por 10 anos também, tá? Então, como que a gente vai definir ali se o João ali vai ter direito à aposentadoria especial ou não? Para a conversão desse tempo especial em comum. Então, o João ali tem 20 anos trabalhados na atividade especial. Ele não atingiu os 25 anos necessários. Tá? Existe a possibilidade de somar esse tempo da atividade especial com o tempo comum, tá? Antes da reforma da Previdência, conforme a gente está vendo aqui, né, é possível sim. Tá? É possível converter esse tempo especial em tempo comum. E com isso ele atingiria ali, muito tranquilamente, os 35 anos de tempo de contribuição, que é a regra ali, antes da reforma da Previdência, né?
com 35 anos de tempo de contribuição já consideraria se aposentar. Então, no caso ali, como ele não conseguiu os 25 anos necessários para a aposentadoria especial, ele pode aproveitar do período que ele trabalhou nas outras funções, como vendedor, como recepcionista. Ele tem bastante tempo de contribuição em outras atividades do trabalho que ele exerceu. Então, ele pode utilizar desse tempo e do tempo também de contribuição. E o que ele pode fazer esse tempo de contribuição, no caso ali, da atividade especial? Ele pode converter em atividade comum, tá? Então, a legislação permite um acréscimo para homens de 40%, tá, do tempo de contribuição dessa atividade comum na atividade comum, né? Esse tempo de atividade especial na atividade comum. Então, e para as mulheres, é um acréscimo de 20% em relação dessa atividade especial que converterá no tempo comum. Então, veja como era benéfico em relação a isso. Pode ser o caso ali que você preenchesse esses requisitos até a reforma da Previdência, até 2019. Tá? Então, se você atingir o tempo de contribuição, você pode ter direito à aposentadoria especial para essa regra mais antiga. Então, e o contribuinte individual, o autônomo, né, ele tem direito? A gente sabe, né, que, por exemplo, o médico, o dentista, ele trabalha por conta própria, né, ele é autônomo. E será que, no caso aí, ele pode ter direito à aposentadoria especial? Pode sim, tá? Desde que ele comprove também a exposição aos agentes nocivos. E com isso, a responsabilidade pela emissão desse PPP é própria, no caso aí, do profissional, é dele. Né? A responsabilidade é dele, no caso aí, de ter que contratar um engenheiro, né, um médico, um profissional especial ali para, no caso ali, averiguar o ambiente de trabalho, tá? Fazer a quantificação ali, né, verificar a existência do agente nocivo e fazer esse documento PPP, tá? Fazer o LT-CART, para ter direito aí à aposentadoria especial. Então, essa é a responsabilidade do próprio, no caso aí, do próprio trabalhador. E o que pode desconsiderar, no caso aí, atividade especial, tá? O que pode desconsiderar, no caso aí, é o uso da proteção, do equipamento, né, de proteção, EPI, que é fornecido pela própria empresa. Então, muitas das vezes, apesar do trabalhador ali estar exposto a agente nocivo, se a empresa ali fornece o equipamento que consegue se proteger, né, que no caso ali não vai ficar exposto a esse agente nocivo, não vai inalar essa substância, não vai ter absorção cutânea da pele dessa substância, né, não vai ingerir essa substância, então pode desconsiderar, no caso aí, como atividade especial. Tá? A gente tem entendimento do STF, por exemplo, que mesmo o trabalhador exposto a ruídos, né, barulho excessivo, mesmo que ele se utilize do EPI, ele pode ter direito sim. Tá? O uso do EPI não descaracteriza a atividade especial. Né? Então, esse é o entendimento do STF hoje, no caso aí, em relação ao ruído excessivo. E no caso, o que pode desconsiderar também é se a exposição desse agente está abaixo do tolerado, né, pela legislação. Ou seja, fez a verificação ali, né, quantificou a quantidade de agente nocivo e não ultrapassou o limite legal estabelecido por lei que gera direito a esse tempo de atividade especial. Então, no caso ali, pode desconsiderar a atividade especial, que a gente vê muito na prática. Né? Infelizmente, a pessoa ali, feliz da vida, consegue ali o PPP, né, que já é uma luta, e vai verificar ali, né, se a pessoa era realmente ali estava exposta ali a agente nociva, da quantidade necessária, não estava. Então isso aí também não vai ter direito à aposentadoria especial, infelizmente. E como saber, né, se eu tenho direito à aposentadoria especial? Então, nesse caso, realmente tem que fazer um estudo aprofundado do caso, né, para verificar se esse agente nocivo aí pode gerar o direito a período especial. Tá? Então, é um estudo que tem que ser feito por esse documento do PPP, do LT-CART, um estudo ali para verificar se realmente ali o que consta na lei é permitido ou não. E a gente também tem muito conflito de entendimentos, tá? Tanto em relação ao INSS quanto dos tribunais superiores, que considera ali como atividade nociva ou não. Tá? Então, realmente ali tem esse conflito de entendimentos que geralmente tem que entrar na via judicial para buscar o melhor direito ao benefício ao trabalhador, né, que trabalhou na atividade especial.
Aí o André explicando passo a passo, né, com riqueza de detalhes, né, todas as informações sobre a aposentadoria especial. É uma das mais difíceis, né, a gente pode dizer assim, né, André? Com certeza, é uma das mais difíceis, principalmente para comprovar essa atividade, né, esse agente nocivo, infelizmente. Inclusive eu tenho aqui algumas perguntas, eu sempre falo que o telefone fica disponível para participação da população. Muito obrigado, Everton Carvalho, ele encaminhou para a gente aqui uma pergunta. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, né? E ele está dizendo que, na verdade, é até um desabafo, né? Há cerca de um ano, ele está aguardando a análise do recurso administrativo junto à Previdência, né? Após a instituição negar por 2 vezes o pedido de pensão para a irmã dele, né? Que é deficiente. Ele está dizendo que a mãe recebia uma pensão através da Previdência, faleceu em agosto de 2023 e até hoje a irmã, que é deficiente, continua sem a devida assistência, né? Aí ele quer saber se tem algum caminho para tentar agilizar e resolver essa situação junto à Previdência, André. Ô Everton, o conselho que eu posso te dar é o seguinte, Everton, entra logo na via judicial, tá? Por quê? Infelizmente, o que acontece? De forma administrativa perante o INSS, quem faz ali a perícia geralmente não é um médico ali especialista na deficiência ou na doença da pessoa, para verificar se realmente ali para comprovar a deficiência. Na via judicial tem essa vantagem aí de indicar um médico especialista, então isso já é uma grande vantagem. Outra, no caso ali, a desvantagem de você estar continuando ali de forma administrativa perante o INSS, é a demora desses recursos que são feitos perante o INSS. Tá? A gente tem ali uma média de espera hoje de 3, 4 anos. Então pode esperar mais, se você, no caso ali, continuar com a esperança que esse recurso vai ser julgado. Então, esse conselho que eu dou para você entre com uma ação judicial que provavelmente aí vai ser muito mais rápido e você pode converter, no caso aí, ter uma decisão mais favorável em relação ao seu direito aí da pensão. Eu tenho outra dúvida aqui, a dúvida do João. Muito obrigado, viu, João? Ele quer saber o seguinte, né? Ele está dizendo que quem recebe o auxílio acidente e aposenta por auxílio doença, perde o auxílio acidente? Olha, é o seguinte, se a pessoa recebe o auxílio acidente e ela se aposenta por aposentadoria por invalidez, tá? É só uma diferença aí que a pessoa não... o termo correto não é aposentar por auxílio doença, tá? É aposentadoria por invalidez. E realmente, a pessoa ali que recebe o auxílio acidente, após ela começar ali a receber a aposentadoria, ela perde o direito a receber esse auxílio acidente, tá? Eu tenho a dúvida do Antônio, né? Ele está dizendo que tem 14 anos, 7 meses já de contribuição e mais 14 dias junto à Previdência. E vai completar 65 anos. Aí ele quer saber o seguinte, já pode pedir a aposentadoria por idade? Esperar mais um pouquinho. Olha, tá quase ali atingindo os 15 anos ali, ó. Mais um pouquinho ali já atinge, tá? Tá bem preciso na matemática. Se no caso ali faltasse um mês ali para você completar 65 anos, aí eu já poderia falar, beleza, pode entrar. Mas o tempo de contribuição tem que ter ali certinho os 15 anos, tá? Então espera ali, já tá quase chegando ali. Aqui eu tenho a dúvida também do Haroldo, né? Ele está dizendo que é um ex-ferroviário, né? Ele está dizendo o seguinte, que aposentou em 2008, mas nunca teve aumento, só o aumento de recomposição que é dado pelo governo. Aí ele quer saber se tem alguma possibilidade de recorrer ou de aumentar a aposentadoria de alguma forma. O Haroldo, o seguinte, como você aposentou em 2008, tá? E hoje nós estamos em 2024, já se passaram mais de 10 anos. Esses 10 anos é o prazo, né, necessário ali para poder pedir a revisão dessa aposentadoria. Tá? Então, infelizmente, não há nada que se possa fazer, tá? Porque já passou ali o tempo necessário para poder fazer essa revisão. Geralmente ali um cálculo que veio errado, né, que não considerou ali a atividade especial, isso acontece bastante. O INSS ali concede a aposentadoria, tá? Mas não desconsidera o tempo especial. Tá? E às vezes, pelo tempo especial ali, em relação aos agentes nocivos que a gente conversou hoje, não foram considerados. Às vezes é mais benéfico essa aposentadoria. Tá? Então, infelizmente, isso acontece bastante também. Eu tenho a pergunta do Edson também sobre a questão de tempo de espera, né? Ele quer saber o seguinte, um perito nomeado pelo juiz reconhece o laudo de incapacidade. Ainda assim, o juiz pode dar uma sentença contrária, porque ele está dizendo que tem 8 meses que isso ocorreu e até hoje o juiz ainda não procedeu uma sentença. Olha,
O juiz pode sim decidir de forma diferente daquilo que o perito informou, tá? Que o perito ali comunicou, se houve ou não incapacidade. O juiz, ele tem, no caso aí, ele tem o livre convencimento, né? No caso ali, a perícia é apenas um meio de prova, tá? Ele pode verificar ali o caso concreto, por algum motivo também, considerar que não há incapacidade, mesmo que o perito fala que há incapacidade. Então, isso pode acontecer sim, tá? Eu tenho aqui a dúvida também do Mário, lá do Serra Verde. Muito obrigado, meu Mário. Ele está dizendo que aposentou a característica especial, né, que o André trouxe a informação hoje. Ele está dizendo que era um caldeireiro operador. Na época, em 2013, ele aposentou com 3 salários mínimos. Aí ele está dizendo que agora já está defasado para 2 salários mínimos. Hein? Aí ele quer saber por quê, né? Se tem como buscar algum caminho também. No caso ali, infelizmente, a aposentadoria ele não acompanha ali a inflação e tal, correção monetária. Então, basicamente ali, ao longo dos anos, é natural sofrer uma redução. Agora, se sua aposentadoria ali for concedida em 2023, o mesmo exemplo que eu já dei, né, no caso ali, já passou os 10 anos para pedir revisão, tá? Então, infelizmente ali, não pode ter direito ali a revisar para ver se realmente o cálculo estava certo, porque acontece muito, tá? Igual a gente conversou aqui, acho que foi semana passada ou semana atrasada aqui no programa também, que a gente falou, tá? Infelizmente ali, em cada 10 aposentadorias que são concedidas, em torno de 4 ou 5 ali são concedidas com cálculo errado, tá? Infelizmente. Eu tenho a pergunta do José Luiz também, está dizendo que tem 52 anos e 24 anos de insalubridade na enfermagem. Aí ele quer saber se ele tem direito à aposentadoria especial. Qual que é o nome do José? O José, no caso aí, eu verifico, 24 anos? 24 anos de contribuição e 52 anos de idade. Pela regra de pontos, você ainda não vai atingir ali os 86 pontos necessários, tá? No caso, como você ainda não tem também os 25 anos na atividade especial, tá? E infelizmente, no caso aí, a aposentadoria hoje considera a idade mínima de 60 anos, então acredito, no caso aí, que você ainda não possa ter esse direito, mas uma análise tem que ser feita de forma mais aprofundada, tá? Fazer esse cálculo certinho, um planejamento, para verificar certinho se realmente ele pode ter direito ou não. Eu tenho também a pergunta do Gilmar, lá do Niterói. Muito obrigado, viu, Gilmar? Ele está dizendo que está 8 anos sem contribuir junto à Previdência, né? Aí ele quer saber se tem como pagar esse tempo, para completar aí o tempo de aposentadoria. Olha, no caso aí, se você contribuía antes, né, como contribuinte individual, existe até a possibilidade de você pagar ali um período atrasados, tá? Até 5 anos ali você pode pagar, tá? Todos esses anos aí atrasados, obviamente ali incide ali juros, correção monetária, tá? De todo esse período, e além de mais de 5 anos, aí tem que comprovar que você exercia ali qual atividade, né? Em relação do contribuinte individual, tá? Tem que comprovar a atividade que era exercida. Então, existe até essa possibilidade aí de pagar nessa regra específica desses tempos anteriores aí. Aí o doutor André explicando tudo para você, tá aí também todos os contatos do escritório, né, o telefone, tá aí a rede social, sempre disponível para esclarecer dúvidas e trazer informações também para os telespectadores aqui da TV Candidez. Muito obrigado, meu André, pela presença. Muito obrigado, Fabiano. Até a próxima semana, viu? E a entrevista fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Vou trazer agora para você um recado.